um prazer tê-lo aqui. Deus te abençoe. Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com você. Que bom estar aqui. Que bom, alegria, poder conhecer a igreja, poder estar com os irmãos. Para mim é um privilégio, embora o pastor falou, né, tudo, eu estou abrindo mão, mas para mim está tudo bom demais, né, conhecer vocês e compartilhar nessa noite com pais e filhos. Eu me chamo David ou Davi, tem gente que fica confuso e me pergunta toda hora, eu não aguento mais responder essa pergunta. Então, se você falar Daniel, eu digo oi, entendeu? Eu sou David Heiker, ou Davi Heiker. O Heiker é Heiker mesmo, gente, tem jeito. Escreve com I, mas aí é uma confusão. E eu moro em São Paulo, sou casado, tenho um casal de filhos, uma filha adolescente, 14, que está no retiro, inclusive, lá em São Paulo. Ela não veio porque ela ficou no retiro de adolescentes na minha igreja. Eu faço parte da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Alphaville, que fica ali na região metropolitana de São Paulo. Mas nós, minha família e eu, a minha esposa, meus filhos, somos naturais de Belém do Pará. Então, olha aí, ó. Não, mas tem um monte de paraense aqui em Santa Catarina, né? O pessoal é meio, né? Pois é, não vou falar nada não. Mas Belém em especial, Jesus nasceu em Belém, né? Então, Jesus, a Joelma são os nossos representantes espirituais, né, do reino. E moramos em São Paulo há pouco tempo, moramos 5 anos em Belo Horizonte, e todas as nossas mudanças tiveram a ver com o ministério, que a gente trabalha há 18 anos, já tem bastante tempo. Eu estou velho mesmo, flácido, acabado, né? E eu tenho 38 já, eu comecei novo. Há 18 anos nós trabalhamos com sexualidade, num intuito, na missão, de capacitar a igreja, né, para que a gente possa lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então, você imagina tantas questões que existem na nossa geração, nos nossos dias, e tudo que é nosso tempo e como o Evangelho se relaciona com isto, é a nossa zona de estudo, de capacitação, de trabalho, principalmente na área de ensino. Então, se você precisa de conhecimento nessa área, seja na questão ligada à pornografia, seja ligada a relacionamentos, ligada a como falar de sexualidade com criança, com adolescente, como você discipula, aconselha, como que você trata a questão LGBT, que ia mais a partir do Evangelho. Então, nada disso é tabu para a gente, principalmente no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, você está em pecado, tá? Então, você tem até o final da noite para me seguir no Instagram, senão eu vou rogar uma praga, tá, sobre você e vai ser sério, irmão. Depois você não sabe porque está dando errado, tá? Então me segue lá e tem uma série de conteúdos diários, gratuito, tem muita coisa lá disponível. E tem também os cursos, eu falo melhor no final, mas a gente está numa temporada agora em setembro só falando de adolescência. Então, a gente está focado nos pais de adolescentes e líderes de adolescentes. No final, eu deixo isso mais claro. Mas a gente vai ter uma formação esse mês muito especial para este público. Eu sei que é um público que está aqui também, né? Então, é um mês bem destacado para o público adolescente. Se você for lá no link da bio, você tem idade para saber o que é link da bio, gente? Você sabe o que é link da bio? Na bio do Instagram tem a foto da pessoa, tem um linkzinho azul. Você clicar naquele link, aparece todos os cursos que estão lá. Então, várias oportunidades importantíssimas, e uma especial que eu vou deixar para o final, que fala sobre a questão da adolescência e a sexualidade, tá bom? Então, é isso que a gente tem trabalhado desde 2005, há 18 anos, tem sido o nosso chamado, graças a Deus por isso. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que eu acho que é a mais importante quando o assunto é pais e filhos nesta faixa etária, adolescentes e jovens, que é uma situação que eu me encontro também. Eu sou líder de igreja, eu sou pai de uma adolescente, de uma criança de 9 anos, e eu tenho percebido alguns temas, assim, algumas coisas centrais que eu queria transmitir hoje. É claro que o que eu vou falar, por causa do tempo, irmãos, não vai, assim, responder todas as suas perguntas. Aliás, se eu tivesse todo o tempo do mundo, eu não conseguiria responder todas, né? Tem pergunta que
a gente não sabe, ninguém sabe. Mas eu quero dizer assim, o que nós vamos tratar aqui, eu entendo que é o coração dos nossos problemas. Tá? E a solução também, o coração por onde passa as soluções da vida. No entanto, nós não vamos esgotar os assuntos, eu espero que você entenda isso. Eu queria ler com vocês Gálatas capítulo 2, a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Abra comigo, por favor, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. É um texto bastante conhecido. Ele fala sobre a nossa identidade em Cristo. E eu queria, a partir dele, fazer a nossa reflexão de hoje. Gálatas 2, 20. Diz assim o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pai, obrigado pela palavra do Senhor, que o Senhor nos conduza, nos alimente, nos transforme nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse texto está falando que Paulo já está em Cristo. Ele foi crucificado. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Eu queria que você olhasse para a parte 2 do versículo, que ele diz assim, olha, embora eu já esteja em Cristo, embora eu já nasci de novo, eu já tenho o Espírito Santo, eu vivo uma vida agora e aqui. Então veja, é uma coisa óbvia. Você que nasceu de novo, você que tem uma família cristã, você que já tem o Espírito Santo, você já está em Cristo, você não foi para o céu, você está aqui. Ele está falando assim, olha, embora eu já tenha o Filho de Deus, eu vivo no tempo, o agora, e vivo neste corpo. O texto diz, a vida que agora vivo na carne. Carne aqui não é pecado, carne aqui é corpo, tá? A palavra carne significa corpo. A vida que eu tenho com Cristo, eu vivo nesse tempo e nesse corpo. E eu aprendi a viver esta vida pela fé. É isso que está escrito aí. Então, a vida de um nascido de novo, enquanto ele não chega no céu, é uma vida aqui e nesse corpo, que eu preciso aprender a viver pelo que eu creio, pela minha fé, pelas minhas crenças. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui é a base da nossa conversa. Irmãos, o que é a nossa sexualidade? Você que é novinho, você que é adolescente, jovem, preste atenção. A sexualidade não é fazer sexo. Então, a gente costumeiramente confunde sexualidade com relação sexual. Por exemplo, a minha esposa tem um curso que chama Como e Quando Falar de Sexualidade com Crianças. Tem umas pessoas que falam assim, mas vai falar sobre sexo com criança? Porque na cabeça da pessoa, a palavra sexualidade está vinculada ao ato sexual. Isso é um erro. A sexualidade não é sinônimo de relação sexual. Sexualidade é mais amplo, é muito maior. A sexualidade, ela não para de acontecer, ela é inevitável, ela está acontecendo a toda hora. Você não é um ser sexual quando faz sexo. Você sempre é um ser sexual. Você, desde que nasceu, tem um corpo sexuado. Você tem órgãos sexuais, mas não só os órgãos sexuais, não só a genitália. Você é um ser sexual erótico sempre. Não confunda erótico com pornográfico, com vulgar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Erótico é uma criação de Deus. Quando a Bíblia fala em Gênesis 1 e 2, o texto de Gênesis 1, 26 a 28 diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, criou Deus, pois o homem, homem e mulher os criou. Aí o texto diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos. Olha que essa linguagem é meio complicada, né? Porque ser fecundo, algumas versões falam frutificai, e parece que é plantar árvores, né? Então planta uma bananeira, uma goiabeira. Na verdade, Deus está dizendo, façam sexo. É o primeiro mandamento da Bíblia. Olha que interessante. Vocês aí casados com dificuldade, hein?
Estou brincando. O primeiro mandamento da Bíblia é sobre a nossa sexualidade. A sexualidade na Bíblia não tem uma visão negativa, porque a origem da sexualidade não é o pecado. Atenção, a origem da sexualidade não é o mundo, não é o diabo, é o próprio Deus. A sexualidade é uma criação de Deus, é uma criatura de Deus. Então nós somos intrinsecamente sexuais. Adão e Eva eram sexuais, e eles glorificavam a Deus na sua sexualidade. A primeira menção de bênção na Bíblia, Deus os abençoou e lhes disse, façam sexo. Sexualidade e sexo, as duas coisas, estão associadas à vida, ao próprio Deus, à bênção de Deus. Então, a sexualidade vivida por cristãos, como Paulo está dizendo, enquanto eu estou aqui, eu já sou um ser espiritual, eu nasci de novo, Cristo vive em mim, eu não vivo mais eu, no entanto, eu ainda continuo neste corpo sexual. Num tempo que eu ainda não sou perfeito, eu ainda não terminei. Então, queridos, a sexualidade não é relação sexual, ela é mais ampla, é uma criação de Deus, muito mais ampla, que a gente vai tentar falar sobre ela mais agora, administrada por seres humanos. Essa palavra é importante, nós somos administradores da nossa sexualidade. Administradores da nossa sexualidade. Quando eu era adolescente, não era assim que me ensinavam. Eu vou abrir o jogo para vocês. Eu fui criado em igreja. Quando eu era adolescente, eu não conseguia parar de ver pornografia. Eu comecei a ver pornografia e eu não conseguia parar. E toda vez que as pessoas falavam sobre sexualidade, era sempre a partir do pecado. Então, já começava assim, olha, eu vou dizer aqui o que você não pode fazer e o que você pode fazer. E a impressão que eu tinha é que a Bíblia era tipo um livro de regras sobre sexo, sobre o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E não é assim que a Bíblia vê. Eu não conseguia abandonar a pornografia e eu não pedi ajuda para ninguém. Quando eu ouvi alguém falar, a impressão que eu tinha era assim, ó, se eu me tornasse uma pessoa muito espiritual, a pornografia ia parar de me atrair. Então eu queria que Deus tirasse de mim. Eu orava assim, Deus tira de mim o prazer, arranca esse negócio, porque eu não presto. Sou tarado demais. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, e eu fazia isso para que eu virasse um anjo, entendeu? Então, eu queria sair da igreja e naquilo não me atraía. Qual era a minha decepção? É que eu fazia tudo isso, quando eu voltava para casa, passava 1, 2, 3 dias, a pornografia começava a me atrair de novo, eu já me sentia mal. Eu não queria nem ser tentado. Eu queria ver a sexualidade sumir. Eu queria ver ela desaparecer. Era como se eu quisesse devolver para Deus. Deus, tira isso de mim. Eu estou falando de heterossexualidade. Eu vou falar de homossexualidade mais para frente. Mas não importa qual é a sexualidade exatamente. Você quer fazê-la sumir. E ela não vai sumir. Você precisa aprender a administrar. Administrar quer dizer que você cuida. Existem 2 sexualidades na Bíblia, irmão. Presta atenção. Só 2. Não importa se você é solteiro ou casado, se você tem atração heterossexual, não heterossexual, só tem 2 sexualidades na Bíblia. A primeira é aquela na qual eu administro os meus desejos, atrações, afetos para a glória do Criador, e fazendo do Criador a fonte de felicidade e realização. A segunda é aquela na qual eu administro os mesmos desejos, afetos e o prazer, visando a glória de uma criatura e fazendo de uma criatura a fonte da minha realização e felicidade. Então, Paulo está dizendo, eu decidi, eu aprendi, eu vivo a vida aqui e agora a partir daquilo que eu creio. Ele está dizendo, eu vivo a vida para glorificar o Criador, a partir do que é verdadeiro, independentemente daquilo que eu sinto. Eu administro o que eu sinto, porque eu entendo que eu vivo para Deus e não para mim mesmo. Irmãos, muitas famílias me procuram e dizem assim, conversa com a minha filha, ela tem 15 anos, ela foi criada na igreja, ela está namorando a melhor amiga dela. Ela está namorando uma pessoa do mesmo sexo. Ela foi criada na igreja, eu não sei o que fazer. A gente está muito abalado, a gente não sabe lidar com essas circunstâncias. E eu entendo a dificuldade.
E eu sempre digo para as famílias a seguinte frase: olha, o maior problema, deixa eu melhorar, né? Problema não é a melhor palavra. A maior questão da filha de vocês, que está namorando uma outra menina, que decidiu namorar uma outra menina, não é a sexualidade dela. Eu não estou dizendo que não é uma questão, eu estou dizendo que tem uma maior. Tem sempre uma maior. Aliás, irmãos, deixa eu te falar radicalmente. Independentemente de qual é a questão sexual da sua vida, por exemplo, eu falei que na minha era ver pornografia. Essa moça está namorando uma pessoa do mesmo sexo, aos 15 anos. Independentemente de qual é a circunstância da sexualidade, nunca a sexualidade é a maior questão da vida da pessoa. Tem uma maior. Tem uma mais importante. Eu vou repetir, eu não estou dizendo que não é uma questão, eu estou dizendo que tem uma mais importante. Qual é a mais importante? Irmãos, a Bíblia conta uma história. Ela diz assim: Deus criou tudo perfeito para a sua glória e o homem caiu. Confere ou não? O homem caiu. A queda, qual é o significado do pecado original, da queda? O que aconteceu quando o homem caiu? Aliás, qual é a essência da queda? A essência da queda, irmãos, é a nossa independência de Deus. Então, quando eu disse que tem duas sexualidades, ou é uma sexualidade dependente de Deus, que é para Deus, ou uma sexualidade independente de Deus, que é para mim, ou para algum ídolo que é colocado no lugar de Deus. Veja, a essência da queda é a independência de Deus. Essa moça de 15 anos, ela foi criada na igreja, ela ouviu a Bíblia, ela sabe o que a Bíblia diz, ela sabe o que o pastor pensa, ela sabe o que o pai acha. Só que não é que ela fez isso literalmente, mas é como se um dia ela decidisse, ela acordasse, olhasse no espelho e falasse assim: olha, eu já entendi o que Deus fala, o que a Bíblia fala, só que eu quero fazer o que dá vontade. Eu vou viver para o meu próprio coração, eu vou seguir os meus afetos, os meus desejos, as minhas atrações. Eu vou fazer o que dá na telha. Eu vou viver uma vida porque eu vou me guiar, eu me basto, eu vou confiar em mim mesmo para me realizar. E eu vou dar vazão a cada afeto do meu coração. Só que esse coração é um coração caído, como de todos nós. Todos nós convivemos com afetos, desejos que apontam para coisas que Deus não aprova. Todos nós, mesmo na heterossexualidade. E essa decisão é a mais complicada de se arrepender. Ela olhou e falou: eu vou seguir meu coração, eu estou apaixonada pela fulana, eu vou viver isso aqui. Eu vou viver porque eu acho que é isso que eu tenho que viver. Irmãos, preste atenção no que eu vou lhe falar. Todas as pessoas que estão aqui presentes, a começar por mim, se nós decidíssemos agora, imagina que você levanta do seu lugar e fala assim: vou seguir o meu coração. Eu vou fazer cada desejo meu. Tudo que me atrair eu vou viver. Tudo que surgir no meu coração, as vontades, os desejos, eu vou viver. Irmãos, o que vai acontecer com absolutamente todos nós? Não interessa se você é casado, se você é solteiro, não interessa se você é hétero nas suas atrações ou não é hétero nas suas atrações, não interessa se você tem 60 e 70 anos, se tem 13, se é pastor ou você é recém-convertido. Se nós decidíssemos agora uma vida independente de Deus, todos nós vamos pecar. É só uma questão de tempo e de tipo de pecado. Mas eles vão sair do mesmo lugar. De onde? De uma atitude interior de independência de Deus, que é a essência da queda. É o pecado mais difícil de arrepender. Eu quero te trazer uma notícia. A maior pergunta da sua vida não é qual é a sua atração sexual, por quem você está apaixonado, qual é o desejo que você tem. A maior pergunta da sua vida é para quem você vive. A maior pergunta da sua vida não é se você tem atração bissexual, homossexual, heterossexual. Essas são perguntas importantes. Eu não estou dizendo que elas não são importantes. Mas a maior pergunta é: quem você ama mais? Em quem você confia mais? Se você disser para mim: eu confio mais em mim mesma. Porque se eu conduzir a minha vida segundo o meu coração e os meus desejos, eu vou chegar ao ápice, a realização, a redenção, e serei feliz e pleno. Esse é o seu evangelho. É o evangelho
centrado em você. E esse é o seu maior pecado. A maior questão é para quem eu vivo, quem eu amo mais, é a essência da queda. A Bíblia conta a história toda, irmão. A Bíblia conta a história. Fomos criados para Deus, nós caímos, e agora a gente substitui Deus pela criatura. É claro que uns de um jeito, outros de outro, e eu sei que é mais difícil para muitas pessoas, por vários aspectos culturais, sociais. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa para todo mundo. Quem tem atração pelo mesmo sexo é diferente, tem vários desafios a mais. O que eu estou tentando te dizer é que o ser humano funciona de uma determinada forma. O ser humano vive ou para o Criador ou vive para a criatura. E é esse o dilema maior do coração. Eu administro a minha sexualidade para quem? Paulo está dizendo, eu administro a minha sexualidade. Enquanto eu estou aqui nesse corpo sexual, eu decidi viver pelo que eu creio. Agora, irmãos, deixa eu te contar uma notícia. Isso é importante. Eu sou casado há 17 anos. Glória a Deus, irmão. Vocês ficaram com pena? Sou casado há 17 anos. Eu creio que eu devo ser fiel à minha esposa. Só que a fidelidade à minha esposa é apenas uma crença. É apenas uma crença. Então veja, o que me separa do adultério é uma crença. Eu não tenho uma barreira biológica que me separa do adultério. Tipo assim, imagina que você, depois de 17 anos de casado, que você nunca adulterou, o seu corpo ficava envelopado, né? E aí era impossível se adulterar, criasse uma barreira biológica, isso não existe. O que me separa do adultério é uma crença, é uma ideia. Eu não sinto fidelidade. Eu nunca senti fidelidade. Eu nunca acordei de madrugada assim, tremendo, com vontade de ser fiel. Eu preciso ser fiel agora. É igual lavar louça. Você não é tentado a lavar louça 3 da manhã. Não tem um aplicativo para achar uma louça suja em São José. Veja, o fato de eu acreditar que eu devo ser fiel à minha esposa não me blinda e nunca me blindará. Paulo está dizendo, o viver que agora eu levo neste corpo, eu vivo pelo que creio. Só que o fato de crer não faz com que eu não sinta coisas contraditórias ao que eu creio. O que é o discipulado? O que é essa vida de Paulo que ele está falando? A vida do discipulado, você que é um menino novo ou não, não importa, está todo mundo no mesmo caminho. Qual é o caminho? É aprender a viver pelo que eu creio, enquanto eu convivo com coisas que sinto, que são contraditórias ao que eu creio. E eu preciso decidir o que eu vou fazer com o que eu sinto. O que eu vou fazer com o que eu sinto? E aí eu queria entrar naquilo que é a explicação da sexualidade. Vamos pensar assim. Eu disse que a sexualidade é uma criação de Deus, que sofreu com a queda e que é administrada por nós. Vocês entenderam isso? E eu preciso administrar visando o Criador, a criatura, dependendo se eu vivo para mim, para os meus sentimentos ou pelo que eu creio em Cristo. Legal, a gente entendeu isso. Mas o que a gente administra na sexualidade? Eu vou te dar 3 elementos, tá? Então, dentro da sexualidade, você está cuidando de 3 coisas. A primeira são os afetos. Veja como é muito mais do que fazer sexo, tá? A sexualidade é a administração dos seus afetos, eu vou explicar o que é isso. Sexualidade é a administração dos seus desejos. E a sexualidade é a administração de uma coisa muito legal que chama prazer. Prazer. Então veja onde nós estamos, né? Nós estamos cuidando de uma... Eu falei que isso é criação de Deus. Deus nos fez seres afetivos e caímos, então os afetos se baralharam todo. Deus nos fez seres desejantes, eróticos, isso também caiu, mas veio dele. E Deus nos fez seres que sentem prazer, inclusive sexual, mas todo tipo de prazer. Isso também gera problema porque caiu. Então tudo isso está aqui sendo cuidado por mim. Sendo cuidado por mim. Deixa eu fazer um parênteses que eu esqueci de falar uma coisa. Irmãos, desejo, afeto, prazer, pode ser para você uma zona de muito problema. Aí você tem a tendência de pensar assim, poxa, se eu tenho muito problema nessa área, como eu falei, eu via pornô e não conseguia parar de ver.
Qual é a tendência? Então, isso aqui é um problema que eu tenho que resolver, é um demônio, é uma coisa má. É da carne, é do mundo. É uma maldição. Irmãos, nós não precisamos de maldição para nos dar mal, bastam as bênçãos mal administradas. Se você comprar um botijão de gás, que custa quantos reais em São José? Mais de 100? 200 reais? Ali tem uma milícia, uns traficantes ali. Ó. Depois você passa o contato do pessoal do tráfico. Estou brincando. Você compra uma bomba e coloca na cozinha, que é o botijão de gás. Porque se explodir, mata todo mundo. Amém, irmão? Você quer matar os seus filhos? Às vezes você quer matar os seus filhos. Não minta. Mas existem maneiras melhores de matar. Amém? Então você compra uma bomba e coloca na cozinha, e aquilo, você solta o gás no fogão e toca fogo no gás. Toca ou não toca? E isso aqui te abençoa, porque você sabe administrar. Então a sexualidade não é má. Depende da nossa administração. Não adianta se demonizar. Então vamos voltar para lá. Os 3 são afeto, desejo e prazer. Qual vocês querem começar? Qual é mais fácil? Afeto, desejo ou prazer? Sinceramente. Vocês são espirituais, né? Afeto nem parece que é sexo, né? É só afetividade, uma coisa coreana, uma coisa assim. Eu odeio isso, irmão. Não, pastor, eu odeio muito isso. Nunca case com uma pessoa que faz isso. Se a pessoa fizer isso aqui, você não casa. É afeto, né? Coreano, uma coisa, né? Quem não entendeu, eu lamento. Eu não vou explicar, irmão. Você está precisando orar mais. Você precisa se conectar com Deus. Tá? Mas fique aí, não vá atrás. Que você pode viciar no pousando no amor. Né? Tem o pessoal voando, né? Boiando. Glória a Deus. Deus abençoe. Afeto é uma coisa, poxa, é mais fácil. Não, vocês estão errados. Afeto não é fácil. Deixa eu explicar o que é afetividade. Irmãos, tudo que você faz na vida tem um componente afetivo. Todas as suas decisões. Eu vou te provar que é assim, sabe como? Presta atenção. Tem alguém aqui que trabalha com venda? Ó, tem gente aí, né, mais ou menos. Né? Você trabalha com venda, pastor. Todo mundo que vende alguma coisa não apela à sua razão, apela aos seus sentimentos. Estou derrubando os vendedores aqui. Toda propaganda que está tentando fazer você tomar uma atitude, apela aos seus sentimentos. Porque você, no fundo, age mais motivado pelo que sente do que pelo que pensa. Você compra baseado na esperança, na dor, na aspiração, naquilo que faz sentido, aquilo que parece que eu preciso daquilo, eu sinto. Você compra dessa forma, você vota em pessoas porque você gostou da cara da pessoa. Você casa, né? Você não admite casar com alguém sem estar apaixonado. Como se estar apaixonado te tornasse uma pessoa melhor para escolher. Eu não estou falando que é para casar não apaixonado, só estou dizendo que a paixão não faz você mais capaz de decidir. Na verdade, ela pode até confundir o negócio. Então, veja, você vai comer alguma coisa, você chega no restaurante e fala assim, nossa, eu preciso pedir uma bebida. Aí você analisa o rótulo da Coca-Cola, racionalmente. E fala assim, esta quantidade de açúcar que eu preciso hoje. Por favor, veja uma KS. Ou então você fala, esse sódio é o necessário para hoje. Glória a Deus. É assim que você toma a decisão? Não, é baseado na sensação, na memória, no prazer, no que você sente. Afeto, presta atenção, é uma reação emocional ao mundo. Você olha para mim e você sente coisas. Você vai com a minha cara. Você não gosta de mim. Você tem ranço. Eu não gostei desse cara. Ele é meio estranho. Você faz impressões afetivas. Você já se apaixonou, os adolescentes aí, não levantem a mão. Você já se apaixonou e falou assim, por que eu estou sentindo isso? Olha que interessante, nós frequentemente sentimos coisas e nos culpamos porque sentimos. É ou não é? Então parece que são duas pessoas, a pessoa que está sentindo e a pessoa que está julgando a pessoa que está sentindo. Isso acontece com paixão romântica, isso acontece até com medo. Você está com medo de uma coisa e fala assim, não, por que eu estou com medo?
né? Você quer esquecer a fulano e fala assim, por que eu não esqueço esse desgraçado, endemoniado? Então você não tem um botão para apertar para fazer o negócio sentir, é uma reação. Ela pode acontecer, nós somos vulneráveis a reações emocionais. E nós somos, irmãos, ao mesmo tempo que a gente não pode apertar para parar, a gente também não pode apertar para começar. Você não pode obrigar alguém a gostar de outra pessoa. Você já tentou isso? Fala com as visitas, minha filha, você já falou. Você tenta todo dia. A sua filha odeia. Porque a tia dela é chata pra caramba. Não tem um botão para apertar para sentir. Então, o que é afetividade? É uma reação emocional ao mundo. A segunda palavra é desejo. Veja, desejo aqui, eu estou usando como atração sexual. Eu vou falar depois sobre cobiça, tá? Que são coisas diferentes. Desejo é uma reação erótica ao mundo. Existem coisas do mundo que nos despertam eroticamente. Não tem jeito. Vou repetir, existem coisas no mundo que produzem uma reação erótica em nós, afetiva e erótica. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Todos nós convivemos com atrações afetivas e eróticas eventuais que apontam para aquilo que Deus não aprova. Todos nós, seu pai, você, não importa qual é a fase da vida, todo mundo, de alguma maneira, está vulnerável a vivenciar atrações afetivas e eróticas que apontam para coisas que Deus não aprova. Todo mundo tem atração afetiva e erótica que pode levar a pecar. Todo mundo. Eu queria que não fosse assim. Eu queria que não fosse assim. Eu lembro que eu era solteiro. Deixa eu falar uma coisa. Meu testemunho é muito chato, irmão. Meu testemunho é extremamente chato. Eu fui uma pessoa muito padrão, né? Hétero, assim, branco, gordo. Um fascista, praticamente. Então, eu estou brincando, não era fascista, não. Eu sou neto de pastor, filho de pastor, eu nunca desviei. Uma vez chegaram com a minha mulher e falaram assim, como é que é ser casado com ex-gay? Ela falou, não, mas ele não foi gay. Eu falei, sei. Então, metade do Instagram acha que eu tive muitas coisas, né, que eu vivi, muitas tretas, e mudei de sexo, e cheirei orégano, fui baterista, coisas graves, né? E na verdade, tem gente que desvia. Quando eu conto meu testemunho, tem gente que desvia. De tão chato que é. Né? Eu namorei uma namorada só, eu sou heterossexual, desculpa, irmão, eu sei que você veio com uma expectativa. E eu namorei com uma namorada só, casei virgem e tal, e é isso. E conheci ela no retiro de adolescente que eu já ia pregar. Não, é muito evangélico. Não, é de uma é muito evangélico, é um negócio chato demais. Mas assim, eu vou te explicar na heterossexualidade, depois eu quero falar das outras. Por quê? Porque a gente às vezes não entende as pessoas, porque acha que por ser hétero, você acha que por ser hétero, você não lida com atrações sexuais inconvenientes. E esse negócio faz você não entender o outro. E até tratar mal as pessoas. Porque você não entende que você, porque a maioria, irmãos, das pessoas na igreja são heterossexuais nas suas atrações. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria é estatística. Então, essa maioria precisa descer do salto, parar de se achar superior e achar que não lida com atrações inconvenientes. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa. Eu não quero menosprezar o sofrimento, a dificuldade de quem tem atração pelo mesmo sexo e vive na igreja, e cresceu na igreja. Eu não estou querendo fazer isto. O que eu estou querendo fazer é o seguinte, que a maioria que é heterossexual nas atrações entenda que como funciona a sexualidade para poder ajudar todo mundo, minimamente. Então, como é que ela funciona? Mesmo na heterossexualidade, eu não escolhi ter atração por ninguém. Eu não escolhi ter atração por mulher, eu não escolhi. Se eu pudesse escolher, mesmo na heterossexualidade, eu escolheria não ter atração por ninguém quando surgisse a minha esposa, que eu não saberia quem é, mas quando ela surgisse no horizonte, perto do bebedouro, que é sempre perto do bebedouro. Quando ela surgisse ali, apareceria se fosse a minha decisão, aí eu teria uma atração só por ela. Conectou, eu estava offline, Deus
deixou aqui, ó, né, um anjo puro, casto. E apareceu, aí eu unia só para só atração por ela. Eu não tinha um monte de mulher que me atraía e eu via pornografia porque aquilo me atraía. E eu não conseguia não fazer. Porque eu, de alguma maneira, confiava mais em mim do que em Deus para ser feliz. Eu achava que eu precisava da pornografia para ser feliz. E aquelas mulheres que me atraíam, eu poderia pecar. Aí eu casei, e tem gente solteira que acha que quando casar, vai resolver, vai ser blindado, né? Vai tipo assim, eu tenho um problema de cobiça, mas quando eu casar, eu vou poder fazer sexo, então vai acabar todos os meus problemas. Eu tenho esse problema que eu não faço sexo, irmão. Você está de brincadeira. Então, o solteiro, eu vou casar, e ele fala assim, bom, chegar lá. Uma vez eu fui no retiro de jovem, o menino falou assim, eu posso fazer sexo todo dia na lua de mel? Porque são 15 anos esperando. Eu fiquei com medo. E até me afastei. Porque ele acha que é assim. Eu falei, cara, dá cãibra. Você pode, mas dá cãibra. Irmãos, o rei Davi é uma pessoa espiritual, o que você acha? O rei Davi da Bíblia é uma pessoa espiritual? Mas você não apresenta a sua mulher para ele. O rei Davi não era casado, irmão. O rei Davi tinha um harém. Ele era casado com várias mulheres. Ele herdou todas as esposas do rei anterior, Saul. Herdou. Você já pensou, você está na sua casa, bate a paz do Senhor, tudo bem? O fulano morreu, você agora tem 10 mulheres. É da Amazon. Assina aqui. Essa é a vida do rei Davi. Ele tinha um harém. Me explica por que é que ele adultera com a vizinha. Me explica, irmão, por favor. Se ele tem várias mulheres, por que ele vai atrás do que não é dele? Porque, veja, o fato de fazer sexo ou não fazer sexo, nada disso vai fazer com que você não conviva com atrações inconvenientes às suas decisões de fé. Eu não decido que a Gisele Bündchen é atraente aos meus olhos, ela é. Eu aqui revelando as coisas. Eu decido o que eu faço com isso. Eu não sou obrigado a adulterar, eu não sou obrigado a cobiçar. Eu decido o que faço com isso. Então ninguém é obrigado a viver pelas suas atrações, mas toda atração me coloca diante de uma decisão. Embora eu não tenha escolhido que aquilo seja atraente, eu escolho o que fazer. Esses dias eu estava no Instagram, uma mulher que eu não conhecia me mandou um direct. Você sabe o que é direct, irmão? Você sabe o que é direct? Glória a Deus. Vocês estão modernos, hein? A mulher mandou um direct e falou assim, que seu ministério é uma bênção. Mas todas as vezes que eu te vejo, eu sinto coisas que não deveria. Veja como as pessoas são atraídas por qualquer porcaria. Qualquer coisa flácida tem o seu dia. A esperança para você. Glória a Deus. E ela disse assim, eu sinto coisas que não deveria, porque meu marido é maravilhoso. A irmã. E ela terminou de uma maneira muito espiritual. Ela disse assim, eu devo parar de te seguir ou orar mais. Eu olhei para aquilo, irmão, o que eu fiz? Eu mostrei para minha mulher, para fazer uma média. A quem queira. Você me despreza. Estou brincando, eu fiz isso não. Eu olhei, aí eu apaguei e bloqueei a doida. Se ela estiver aqui, irmão. Irmão, nosso amor não é possível. Eu falo isso no Brasil inteiro, irmão. 1 hora ela vai estar lá atrás, velho. Ela fala, eu te amo! Eu vou ter que correr muito, velho. E irmão, o que eu acabei de contar para vocês poderia ter acabado com o meu casamento, meu ministério. Mas você sabe por que a gente acha, por que a gente está rindo?
Porque aconteceu um fenômeno aqui quando você me ouviu. Você separou o que sinto do que eu fiz. E você riu confortavelmente. Porque eu disse para você que nós reagimos afetiva e eroticamente ao mundo. Ela disse assim, eu sinto que não deveria. Ela está falando da reação dela. Ela não deveria falar porque ela está querendo alguma coisa com isso. Mas porque ela falou, eu sinto o quê quando leio isso? O que você acha que eu sinto? Vamos lá, irmão, o que você acha que eu sinto? Mas como assim? Você está com algum problema? Não, não tem problema nenhum. Eu estou aqui olhando o celular sozinho. O que eu sinto quando leio isso? Eu também reajo afetiva e eroticamente. Só que você percebeu isso e fez a separação entre o que eu provavelmente senti e o que eu fiz. Eu falei para você que eu bloqueei e apaguei a mensagem. E mostrei para minha mulher. E você ficou confortável. O juízo na sua cabeça não veio sobre quem eu sou. Porque você separou o que eu sinto, o que eu faço e quem eu sou. Quem eu sou não foi afetado pelo que eu senti. Agora, irmãos, eu tenho 38 anos, sou casado, sou pastor, eu posso compartilhar que uma coisa me tentou aqui do púlpito e vocês me veem do mesmo jeito. Vocês me ajudam, se eu pedir. Vocês separam, vocês entendem. Agora imagina um menino de 13 anos, 14 anos. E ele tem atração bissexual. Ele não escolheu ter atração bissexual. A diferença dele para mim, sabe qual é? É que ele tem 13 e ele está só. Ele está só. Porque se ele, do mesmo jeito que ele não escolheu, ele vai escolher o que fazer com aquilo. E se ele vive para Cristo, ele vai ter de viver para Cristo, significando que ele vai escolher o que crer e não o que sente. Isso vai ser muito difícil. Só que ele pode chegar com a gente e falar? Ele pode chegar com o pai e falar? Ele pode chegar com a mãe e falar? Ele pode chegar aqui no púlpito e falar? Dificilmente. Por quê? Porque se o menino chegar e falar, eu tenho atração pelo mesmo sexo, a gente vai falar assim, poxa, mas aí é um demônio, né? Mas aí então eu pensei que a sua família era cristã, mas você não é crente? Porque você não foi liberto? Irmãos, uma pessoa liberta não é uma pessoa que não tem atração que pode levar a pecar, porque se esse é o critério de libertação, não há ninguém liberto aqui. Só que a gente ata um fardo na cabeça de um menino que a gente não carrega. Do mesmo jeito que eu não opto qual é a atração que eu tenho, eu opto o que fazer. E eu não estou dizendo, irmão, eu não tenho nenhuma dúvida que assim como o adultério possível que poderia ter acontecido, nessa mensagem que eu te contei, assim como o adultério é pecado, a prática da homossexualidade também é pecado. Eu não tenho essa crise, irmão. Eu sei que tem gente no Brasil que tem essa crise. Eu não tenho essa crise. A Bíblia é muito clara. A Bíblia, ela não ela não dá espaço à prática da homossexualidade, inclusive a prática da cobiça, que eu vou tentar explicar mais para frente. Seja ela externa ou interna, a prática é pecado. Eu não estou discutindo isso. Por que é pecado? Você sabe por que é pecado? Aliás, ninguém é obrigado a crer na Bíblia. A ninguém deve ser imposto na marra. Mas a Bíblia, ela não considera a prática homossexual pecado, não é por causa de alguns textos isolados, lá em 1 Coríntios, ou na lei de Moisés, que já foram superados. Não é isso. A Bíblia considera a prática homossexual pecado, por quê? Por causa da criação. Tem a ver com a criação. É o que Paulo tenta resgatar em Romanos 1. Deus criou a sexualidade para unir um homem e uma mulher no casamento. O que não é isso, para a Escritura é pecado. Então, o motivo pelo qual a relação homossexual é pecado é o mesmo motivo pelo qual o adultério é pecado. É o mesmo motivo, porque essas relações não unem um homem e uma mulher no casamento. É exatamente o mesmo motivo pelo qual o sexo heterossexual antes de casar é pecado. É o mesmo motivo. Tem a ver com o propósito original da sexualidade.
Então, todos nós estamos diante disto. Só que, infelizmente, pela nossa ignorância, a gente não entende a complexidade do assunto. A gente olha assim, ó, e vai falando, é um demônio, é um pecado, para com isso, faltou apanhar. E aí a conversa não fica no mesmo nível. Irmão, se a gente quiser perder os nossos filhos, a gente constrói uma ideia de sexualidade na qual é só um monte de regra. A gente precisa escutar as pessoas, irmão. A gente precisa escutar as pessoas. O que as pessoas escolhem, o que as pessoas não escolhem. Eu vou repetir aqui, ninguém é obrigado a viver segundo o seu próprio coração. Eu não estou justificando nenhum pecado. Inclusive, deixa eu falar logo de cobiça. Qual é a diferença de cobiça e atração sexual? Veja, a atração ela é involuntária, ela está na zona das nossas tentações. Seja hétero ou não hétero. Tentações. Todo mundo é tentado. Uma pessoa liberta, aliás, eu nem completei a frase, né? Uma pessoa liberta é tentada. Vocês concordam comigo? Jesus foi tentado. O que é ser tentado? Existem coisas que te atraem. Se não existisse isso, você não seria tentado. Uma pessoa liberta não é uma pessoa que não tem atração que pode conduzir a pecar. Uma pessoa liberta é alguém cujas atrações não definem mais quem ela é e o que ela faz. Porque ela está disposta a viver pelo que crê e não pelo que sente. Independentemente do que sente. É o que Paulo está dizendo em Gálatas 2:20. O viver que agora levo nessa carne, eu vivo pela fé. Essa é uma pessoa liberta. Ela convive com atrações toda hora. O que é cobiça? Cobiça é um ato mental, voluntário, de pôr a atenção. Atenção. Então, Jesus falou assim, Mateus 5:28, né, que se você olhar com intenção impura, você já adulterou. Veja, Jesus está medindo, ele está julgando a sua intenção ao olhar. É impossível alguém saber, irmão. Você pode ter uma intenção errada a qualquer momento. Como é que eu vou saber? Não é só o olhar, é a intenção. Eu sempre falo isso. Não é tão simples assim. Por exemplo, então cobiça é ver a nudez. Veja, existem profissionais que veem corpos nus todos os dias. Eles não estão em cobiça. Eu sei que tem médico safado, criminoso que tal, mas assim, a maioria não é criminoso. Tem médico que convive com um corpo nu todo dia. Ele está em pecado de moralidade? Porque ele olha um corpo nu? Porque ele precisa olhar? Não, porque a intenção qual é? Não é o mero olhar, é a intenção. A intenção do olhar, de pôr a minha atenção. Então guarda essa palavrinha, atenção. O que você controla não é a sua atração, você controla a atenção. É onde a sua mente fica. É a sua imaginação. Isso você controla. Você controla o que mora na sua mente, o que é recebido na sua mente. Você controla onde você põe os olhos, o foco, a atenção. Então, Davi tinha um monte de mulher, casado. Ele tira a atenção daquilo que ele tinha e coloca na atenção naquilo que ele não tinha. Esse é o elemento da cobiça. Nos 10 mandamentos diz assim, não cobiçarás a mulher ou seja, o que não é meu. Irmão, não importa o quanto você tenha, vai ter sempre uma coisa que não é sua. Então vai ter sempre a oportunidade de cobiçar. Tanto é que quando Natan confronta Davi do seu pecado sexual, ele conta uma história que fala sobre o quê? Fala sobre sexo? A história de Natan fala de um cara que tinha muito, era um rico, e que rouba e pega a única ovelha de um cara que tinha pouco. Ele fala do que é meu e do que não é meu. E fala, Davi, se você quisesse mais, por que você não pediu? Irmãos, o contrário da cobiça, que é pôr a atenção erótica indevidamente naquilo que não é meu, que é a base da pornografia, por exemplo. Então eu vi a pornografia, Deus não me deu a pornografia para me acalmar, para me relaxar, embora a pornografia me relaxasse. Não foi Deus que me deu. Aquilo é algo que Deus não me deu. Aquilo tem um efeito sobre mim que eu deveria buscar em Deus, eu busco fora dele. Isso é cobiça. Então veja, se eu vivo uma vida de erotização e sexualização na minha mente, eu fico toda hora imaginando, aí eu me converto, me arrependo, saio disso. O contrário de cobiça é uma vida sem atração sexual?
Vocês entenderam a pergunta? O contrário de cobiça é sem atração sexual? Qual é o contrário de cobiça, então? O contrário de cobiça é gratidão. Porque gratidão é o foco, a atenção, o deleite naquilo que Deus te deu. É quando você pega o que Deus te deu e foca nisso. Você coloca a sua imaginação, sua atenção e obtém prazer. Porque a busca de prazer em Deus é necessária, viu, irmão? A ideia de que a gente vai viver sem prazer não é bíblica. Deus nos criou para o prazer, o problema é onde a gente está buscando. Qual tipo de prazer a gente está buscando? Então, a atração sexual, eu vou voltar no início, a sexualidade é a administração dos nossos afetos, das nossas atrações e do prazer. Eu preciso olhar para isso e viver e decidir para quem eu vivo. Sabendo o que eu escolho e o que eu não escolho. Olhando para as pessoas e ajudando as pessoas. Irmãos, eu quero terminar falando o seguinte. Existe uma mentira muito poderosa entre os adolescentes. E eu falando ainda um pouco mais sobre atração, tá? Presta atenção nisso aqui, para a gente já terminar. Um dia minha filha, ela tinha uns 12 anos, ela chegou comigo e falou assim, pai, tem um menino na minha escola, na minha sala, que é assexual. Você sabe o que é assexual? Sexual é que não tem atração por nada e por ninguém. Tem uns missionários aí que sonham com isso. Solteiro, né, velho. Então, ela falou assim, tem um menino na minha sala que é assexual. Mas ele está afim de mim, ela disse. Mas é possível que nem todo assexual é aromântico. Essa é uma outra história. Eu falei assim, tem uns assexual safado, né? Tem uns irmãos que chegam e falam, sou assexual pra caramba. Vamos ali, bora. Vai para você ver a sexualidade dele. E ela falou, ele é assexual e está afim de mim, eu curei a sexualidade dele. Menina perturbada. Ela estava se achando o Tilenol do amor, né? 12 anos. E eu fiquei imaginando o menino assexual aos 12 anos. Eu fiquei imaginando, por que ela soube que o menino de 12 anos, 11, 12 anos, era assexual? Sabe por quê? Porque diferente da nossa época, olha eu velho aqui, né? Diferente de antigamente, hoje os adolescentes estão a toda hora se questionando. Isso não era assim, viu, gente? Você que é novinho aí, não era assim, não. Isso é invenção de vocês. Vocês que se lasquem agora. Estou brincando. Se lascam mesmo. Então, isso é invenção de vocês. A toda hora você está perguntando, e aí, como é o seu nome, fulano? E você é o quê? E você é o quê? Isso aos 11. Qual é o seu pronome? Qual é o seu pronome? E você é o quê? E você é o quê? E o menino, imagina, ele aos 11 anos. Você é o quê? Ele tem de saber como responder esta pergunta. Você sabe? E aí o mundo ensina para ele. Você que é novo, talvez você não saiba que isso é mentira. Deixa eu te explicar onde eu vou chegar. O mundo te ensina o seguinte, que você quer saber quem você é? É fácil, basta perguntar o que você está sentindo. Você é o que você sente. Então, quando ele olhou, deixa eu olhar aqui, o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo. Lembra, ele tem 11, 12 anos. Não tem 2 pelos pubianos, 2. Que ele fica medindo todo dia para ver se nasce o terceiro. O que eu estou sentindo? Não estou sentindo nada. Ah, mas a gente tem um termo identitário para te definir quando você não sente nada. Assexual. Assexual não é aquilo que descreve apenas um afeto ou a ausência dele. É um termo que descreve quem eu sou. Vocês estão no meio de uma revolução que os mais velhos nem sabem o que está acontecendo. Chama revolução afetiva. Você nunca ouviu esse termo? Provavelmente. Você sabe o que é revolução afetiva?
é o atrelamento do senso de identidade aos afetos. Afeto é atração erótica e afetiva. As atrações sexuais no campo adolescente deixaram de descrever coisas que as pessoas sentem. Elas passaram a descrever identidades. Por isso, querido, quando você fala, o adolescente não te entende. Sabe por quê? Você fala assim, ó. Olha, adultério é pecado. Para você seguir a Cristo, você vai ter que abandonar o adultério. Quem adultera, ou sente vontade de adulterar, ou já adulterou, faz o seguinte raciocínio. Para seguir a Jesus, eu tenho que deixar uma coisa que eu fiz, que eu faço, que eu tenho vontade de fazer. É no campo do fazer e do sentir. Mas quando você fala assim, olha, a homossexualidade é pecado, você sabe como é que reage? O adolescente reage, ele reage assim, oh, mas para seguir a Jesus, então eu vou ter de deixar de ser quem eu sou? Eu vou negar a minha existência? O que aconteceu? Aconteceu um atrelamento entre a sua existência e um afeto, que tem a sua importância. Eu não estou querendo dizer que o que você sente não é importante. Longe de mim fazer isso. Eu não estou dizendo que as suas atrações são irrelevantes. Eu não estou dizendo que é para você fingir que não sente. Eu não estou dizendo que é para você negar que sente. Se por acaso alguém sente, eu não estou dizendo que você tem de, colocar uma pedra nisso. Eu só estou dizendo que o mundo está construindo uma forma de te definir que não é bíblica. E esta é a maior mentira que te contaram. Essa mentira é contada toda hora, em toda a produção cultural. Siga o seu coração. Você, para saber quem é, você precisa perguntar o que você está sentindo. E se você não der vazão a cada um dos seus afetos e desejos, você não será uma pessoa feliz. Porque aí é um ideal de identidade e um ideal de felicidade. Você só será feliz se for autêntico. Autêntico é aquele que vive segundo o seu próprio coração, se definindo a partir dos afetos, se definindo o que faz a partir dos afetos. É o contrário do Evangelho. É como se você dissesse, o viver que agora vivo nesse corpo, eu vivo pela fé em mim mesmo. Definindo quem eu sou a partir do meu próprio coração e definindo o que eu faço a partir do meu coração. Os meus afetos foram empoderados e se tornaram a base de tudo. E qualquer coisa que se levante contra ele, se levanta contra a minha existência. E deve ser, inclusive, criminalizado. Então, há um atrelamento entre afeto e identidade. Irmãos, infelizmente, nós não estamos discutindo isso. A gente chega na igreja e começa a falar de sexo. Não faça sexo, faça sexo. Sexo, 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 sexo. O mundo está discutindo identidade. O movimento LGBT trabalha com identidade. Não trabalha faça sexo, faça sexo, faça sexo. É uma maneira de se enxergar. E eu vou terminar aqui, porque esse ponto é muito importante. Eu vou repetir uma coisa que eu falei para que cada adolescente aqui me escute. Eu não estou dizendo que o que você sente não é importante. Inclusive, se o seu filho falar alguma coisa, não trate com menosprezo o que ele sente. É muito relevante o que ele sente. O que eu estou dizendo, querido, preste atenção, é que por mais relevante que seja a sua atração sexual, ela não é a base da sua identidade se você ler a Bíblia. Por quê? Porque qualquer característica humana, qualquer uma, por mais legítima, real e relevante que seja, não pode ocupar o centro da sua identidade. Este lugar, se você é filho de Deus, se você crê em Cristo, se você quer entender o Evangelho, entenda uma coisa, o lugar de definição de quem você é sagrado, ele pertence a Cristo. Senão você nunca vai entender o Evangelho. O Evangelho é você se unir a Cristo de tal forma que a sua relação com Cristo é a coisa mais fundamental da existência. Todas as outras características, por mais relevantes que elas sejam, que influenciam a sua jornada, que você precisa falar sobre elas, elas têm um lugar, elas têm um papel, elas não podem ocupar o lugar de Cristo, de definição da sua identidade. Nada pode. Por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos de características que não podem. Qualquer característica. Por exemplo, eu sou brasileiro. Eu nasci no Brasil. Isso é uma característica minha? Claro que é. É relevante? É. Influenciou a minha vida? É claro que influenciou a minha vida. Eu nasci no Brasil. Eu sou pastor.
Ser pastor é importante? Claro. Influenciou a minha vida ser pastor? Lógico. Mas quando Deus me vê, Ele vê um pastor brasileiro, é assim que Deus se relaciona comigo? Por mais relevante que qualquer uma informação de mim seja, sobre mim seja, Deus olha para mim a partir de Cristo, irmãos. Se você tem o Filho de Deus, você tem a vida, não importa o que você sente. Por isso que a igreja não está aqui para produzir heterossexuais. A igreja está produzindo discípulos. Você que está aqui me ouvindo, você é filho de crente, você não é discípulo de Cristo automaticamente. O discípulo de Cristo não tem a ver com o que você sente. Tem a ver com a decisão, a disposição do seu interior de amar a Cristo mais do que você ama qualquer coisa. Mais do que ama você mesmo. É isso que é um discípulo de Cristo. E aí, meu amigo, independe do que eu sinto. Para quem eu vivo. Isso é o Evangelho. Então, que você não se iluda, não se permita construir a sua identidade, o seu valor, a sua jornada fincado nas suas atrações, por mais importantes que elas sejam. Converse sobre elas, elas existem. Eu tentei explicar aqui que elas não são decisões automáticas suas. Você precisa olhar para Cristo e decidir o que fazer com elas. Mas entenda, o mundo está tentando te dizer toda hora, você é o que você sente, você é a sua sexualidade, ela é a sua vida. Se você não a vivê-la, você será uma pessoa incompleta. E isso é um falso evangelho. Não há nada que possa te satisfazer em você mesmo. Você precisa de Cristo e a fé nele é a essência da sua identidade. É a única coisa que pode dar sentido. Se você tiver o Filho, você pode nem ter atração hétero, mas você tem a vida. Eu não estou falando que vai ser fácil, que é legal, que é não sei o quê. Eu estou falando que a sua vida depende de Cristo. Depende de Cristo. Então coloque todos os outros amores abaixo de Cristo. Isso é o Evangelho. Você quer amar a Cristo mais do que a você mesmo? Essa é a pergunta mais importante do que a sua sexualidade. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmão. Eu acabei já. Eu estou tentando acabar aqui faz uns 30 minutos. Eu estou tentado até abrir para alguma pergunta. Será se ofenderia os irmãos? Mas vamos falar besteira, gente? Vocês vão falar besteira? Porque tem uns irmãos que falam umas besteiras. Alguém quer perguntar? Tem um microfone aí? Agora, irmão, não conta a história de São José, da fundação da cidade. Vá direto ao ponto aí. Se alguém também tiver coragem, né? Você pode falar de um amigo seu que tem um problema. Alguém que tem coragem, levanta a mão aí. Ó, tá vendo? Ninguém. Glória a Deus. Eu tentei. Alguém quer falar alguma coisa? O pastor vai tirar a gente da lama aí. Do atoleiro. Amém, pastor. Quero perguntar em nome, assim, de toda a nossa igreja, se eu tenho um filho, uma filha, né, que optou pelo caminho da homossexualidade, foi criado nos caminhos do Senhor, conhece a palavra, a gente tentou ser pai e mãe, ensinando, né, os princípios da palavra do Senhor, e por algum motivo ele escolheu o caminho da homossexualidade. O que eu devo fazer como pai, né, para que ele possa entender isso e ele possa ser resgatado desse lugar? Vamos lá. Isso é muito interessante, porque você usou uma expressão que pode ser problemática. Principalmente para quem vive atração pelo mesmo sexo. Porque quando a gente fala assim, a pessoa que optou pela homossexualidade, isso fere a pessoa. Eu sei que sua intenção não é essa, mas eu vou tomar isso como exemplo. Eu sei o que você está dizendo. Você está falando da prática. Só que, veja, lembra que a gente separou? Então, veja, existe os afetos, existe a prática, que inclui a cobiça, né, como eu expliquei, e existe a identidade. Quando você fala optou, a pessoa se ofende porque ela não optou pelos afetos. Eu sei que você não está falando isso, mas é que a pessoa que te ouve não entende. Isso é muito comum. Você está falando uma coisa, a pessoa entendendo outra. Porque a palavra homossexualidade, ela significa muita coisa. Ela não significa uma coisa só. Por exemplo, a Bíblia. Quando a Bíblia cita a homossexualidade, ela cita a prática. Ela cita a prática. Então, se você lê a Bíblia muito, aí você fala como a Bíblia cita, está citando a prática.
Porque ninguém é obrigado a ter um comportamento homossexual. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a fazer sexo com ninguém. É uma decisão. A vida sexual, heterossexual, homossexual, elas são decisões. A prática, a vivência, a cobiça, né, como eu expliquei. Agora, as atrações não são opções. Então, a pessoa se sente mal porque ela fala, mas eu não optei por isso. Né? Ela está falando das atrações. Ela vai optar o que fazer com isto. Então, muitas pessoas, diante dos seus afetos, elas falam, olha, eu vou seguir o meu coração, eu entendi o que a Bíblia fala, como eu expliquei aqui. E vive uma vida de si mesmo, a partir de si. Né? E, ok. Então, dito isto, a sua pergunta é, o que esse pai e a mãe vai fazer? Irmãos, o pai e a mãe têm que pegar uma folha de papel, passar uma linha no meio e escrever assim, ó, o que Deus faz e o que eu faço. O seu problema não é que você não sabe o que tem de fazer, você no fundo sabe, é que você não quer ficar neste lugar. Você quer fazer o que só Deus pode fazer, este é o nosso problema. Então, do lado da linha, da coluna de Deus, está escrito assim, mudar a pessoa. Mudar o coração, não é mudar a sexualidade. Não é mudar a sexualidade, porque não adianta mudar a sexualidade se não mudar o coração. Entenda uma coisa, não adianta mudar a sexualidade. Eu sei que para você, poxa, você talvez está olhando para o problema, para a questão errada. Você acha que a maior questão do menino, da menina é a homossexualidade. Não é. A maior questão é para quem ele vive. A maior questão é a relação dele com Cristo. Porque se isto não mudar, não adianta ele ficar legal, moralmente aceitável. Imagina, eu não tenho filho de Deus, eu não tenho. Eu sou um morto espiritualmente. A Bíblia diz que não tem nada a ver com a minha sexualidade. Se eu não tenho filho, Efésios fala assim, 2, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos. Imagina um cadáver. Não adianta você mudar a roupa do cadáver, ele continua morto. Ele pode ficar mais apresentável socialmente, mas você não resolveu o problema dele. Você passa um perfume, você passa uma maquiagem, ele fica bonitinho, morto. Então, veja, você tem de entender, a maior questão é a relação dessa pessoa com Cristo. E quem pode mudar o coração, tirar da morte para a vida? Ninguém, a não ser o Espírito Santo. Então, isso está na coluna de Deus, não está na minha. O problema é que os pais se sentem ansiosos e numa posição de impotência. E é muito difícil lidar com algo que você não controla. Então, você precisa de ajuda e de trabalhar a sua relação com Deus. Você que é pai, tá? Para descobrir que você não é Deus e conseguir descansar no agir de Deus e não no seu. É muito difícil. É muito difícil. Então, o que está do seu lado da coluna? Irmão, na década de 90 tinha um desenho chamado Pink Cérebro. Glória a Deus. Vocês viram o Pink Cérebro? Vocês são pessoas velhas, né? Parabéns. O Pink, todo dia, ele olhava para o cérebro e falava o quê? O que vamos fazer hoje? E todo dia o cérebro dizia a mesma coisa. Hoje nós vamos dominar o mundo. Por que eu estou falando do desenho? Porque se você tem um filho nessa condição, todo dia você tem de acordar e fazer a mesma pergunta do Pink. O que nós vamos fazer hoje? Você não vai dominar a situação. O que é que você vai fazer hoje? Aliás, não só os pais. Se você tem um grupo pequeno, vem um casal homossexual, você chegou aqui na igreja, veio... Você tem que respirar fundo, comer o negresco, se acalmar. Casal, um travesti, meu Deus, o que eu faço? A tendência é, eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse negócio. Não, o que nós vamos fazer hoje? A resposta é, hoje nós vamos ser o melhor testemunho possível do Evangelho. Naquilo que eu falo, naquilo que eu não falo, naquilo que eu faço, eu preciso que a pessoa olhe para mim
e veja o Evangelho. Embora, é claro que isso é imperfeito, porque eu não consigo ser o testemunho perfeito do Evangelho. Eu erro, eu falo besteira, eu preciso pedir perdão. Então a pergunta que eu tenho para você é: você está tentando fazer o que só Deus pode fazer, ou você está focado em ser o melhor testemunho possível do Evangelho? Para ser o melhor testemunho possível do Evangelho, você tem que ter a verdade, que você sempre defendeu, mas você tem que entender a graça. A graça, irmãos, não anula a verdade. Mas a verdade não pode ser dita sem a graça, sem o amor. Às vezes tem gente aí que só fala de amor e esvaziou o Evangelho. Está errado. Mas tem muitos de nós que falam verdades e não traduzem o Evangelho. É possível você falar versículos e não traduzir o Evangelho. Porque se você fala agressivamente, se você fala soberbamente, se você fala para ferir, se você fala porque está angustiada, tentando, sabe, sei lá, fazer o quê? Você não vai traduzir o Evangelho. Então não tem jeito. Se você trata mal as pessoas, você não reflete o Evangelho. Eu preciso tratar bem esse filho. Eu preciso amar esse filho. Só que fica com esse negócio, mas se eu amar, ele vai achar que eu estou a favor. Se eu amar, se eu tratar bem, ele vai achar que eu estou aprovando. Irmão, não. Deus não nos aprova e Deus nos ama. Eu sei que você não aprova, Ele sabe que você não aprova, mas qual é o caminho? Eu fico imaginando, qual é a solução? Tratar mal? Me distanciar? Sair de perto? Eu sei que é difícil, irmão. Cuide das suas emoções, cuide do seu processo espiritual, de quem é Deus, e confie nele. Eu sei que é difícil, eu estou aqui na maior empatia do mundo, mas você precisa entender o que você vai fazer. Você vai ser o testemunho do Evangelho. Deus não vai cobrar a mudança do seu filho, Ele vai cobrar se você foi o testemunho do Evangelho ou não. Amém? Então guarde essa palavra, é graça e verdade, as duas coisas. As duas coisas. Na vida prática, isso tem uma série de... Eu sei que tem uma série de dificuldades, até os limites que você vai ter, como é que você convive, mas entenda que a maior questão da vida do seu filho não é sexual. Amém? Para terminar então, irmãos, eu falei que eu ia dizer no final, a gente está num mês só sobre adolescência. Se você puder participar, nós vamos gravar ao vivo com a turma no final do mês. Então, a gente está no lote promocional lá no Instagram. Existe a formação para líderes de adolescentes de pais, chama HELP, por algum motivo. Né? Chama HELP, que é um guia sobre sexualidade adolescente para pais e líderes. Vão ser 4 módulos gravados ao vivo, comigo, no mês de setembro. E depois vai ficar disponível para você. Vai ter entrevista, vai ter um monte de conteúdo exclusivo lá. Dá uma olhada no Instagram. Se você quer aprofundar as questões aqui, o HELP vai te ajudar. Não é só sobre a questão LGBT. Vamos falar de pornografia também, masturbação, como falar de sexualidade com adolescente. Vamos falar sobre namoro. Então é bastante completo. Tem mais uma pergunta? Eu já estava finalizando aqui. Eu posso falar uma coisa antes? Só para concluir. Para os pais que têm a vivência, essa que a gente acabou de falar, de filhos da homossexualidade, existe lá no link da bio o que a gente chama de Jornada dos Pais. É um material exclusivo só para isso. Foi gravado só com um grupo de pais, tem testemunho, tem depoimento, aprofunda nas emoções, como falar. É um material que também pode ajudar fortemente no convívio dentro de casa. Jornada dos Pais, está lá no link da bio. Pode fazer a última pergunta aí. Eu gostaria de perguntar o seguinte: quais são as implicações que levam uma pessoa a se considerar assexuada? Assexuada, desculpa. Assexuada. Mesmo que ela tenha um envolvimento, e quais as implicações disso? Por que ela se sente assim? A palavra acho que não é assexuada, é a palavra assexual. É porque assexuada seria uma pessoa que não tem sexo. Não, eu só estou esclarecendo, porque eu também confundo. Às vezes eu falo assexuado, eu estou querendo dizer assexual. Assexual é um termo novo, né? Assexual não se usava antigamente. Mas assexuada seria não ter sexo, isso não existe. Assexualidade ou assexual é um termo recente para descrever a ausência de atrações eróticas. Aí tem uma série de subcategorias.
Então, por exemplo, tem pessoas que não têm atrações eróticas de primeira ordem, mas uma vez que tem relação, então tem afeto, amizade, cria uma atração romântica, e aí depois tem atração erótica. Então, não é uma coisa tão coesa assim, depende de cada caso. Do que a pessoa está falando. Ela está falando assim, ó, não tenho atração nunca por ninguém, por nada. Ou ela está tentando dizer, as minhas atrações não são tão imediatas. Elas são mais, não são imediatas, são mediatas. Né? Então, elas precisam de um contexto. E elas podem acontecer, só que demora muito. Tá? Então, esse perfil existe. A sua pergunta é por quê? Irmão, eu vou ser 100% sincero. Eu não sei. Tá? Porque não se tem uma explicação. Aliás, eu vou usar a sua pergunta para fazer uma outra afirmação. Não existe uma explicação monolítica, única, para a gênese das atrações ou da ausência de atração, a origem. Isso é uma coisa que as pessoas estão sempre procurando. E quanto mais se estuda, mais se chega à conclusão que é muito subjetivo e muito diverso. Não tem, assim, uma explicação. Para você ter ideia, mesmo você que é heterossexual, não levante a mão. Tá? Você que é heterossexual, você não fica se perguntando, por que eu sou heterossexual? Mas, segundo essa lógica, haveria um motivo, né? Uma origem. Então, se eu sou heterossexual, porque aconteceu alguma coisa na minha vida, né? E a gente não faz esse raciocínio. Mas, no fundo, todo mundo tem uma história na sua sexualidade. Por exemplo, ou melhor, você que é heterossexual, você não sabe, você não fica se perguntando por quê. Mas, veja, você é atraído por todas as pessoas do sexo oposto? Todas. Vocês entenderam a pergunta? Você é heterossexual, você é atraído por todas as pessoas do sexo oposto? Você sabe explicar por quê? Que tem um perfil que te atrai, outro que... O outro atrai outra pessoa, mas não atrai você. Você gosta de brancos, gordinhos, de olho claro. Sou eu. Obrigado. Entende? Por que tem gente atraída por pé? Um pé bonito. Como é o nome daquele negócio do pé? Tem o ossozinho? Joanete. Um joanete sexo, né? Aí você me pergunta, por que eles são atraídos por pé? Irmã, não existe essa tabela, entendeu? Tipo assim, olha, isso aqui vai dar pé, isso aqui vai dar ombro, isso aqui vai dar a sexualidade. É muito complicado. Para terminar a minha resposta, que sempre é muito longa, eu já peço desculpa. Todas as sexualidades, sejam assexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, homossexualidade, elas são resultados de um complexo e dinâmico, de uma complexa e dinâmica processo de interação entre três elementos. Então, durante toda a vida da pessoa, tem três elementos que vão, em todos nós, dinamicamente se associando, e o resultado é a nossa sexualidade. O primeiro elemento é o biológico. Então, nós temos corpos. Não existe um determinismo genético ou biológico, mas existe o biológico. Nós nascemos com certas características biológicas. De novo, isso não significa que a sexualidade é determinada por um elemento biológico, mas existe corpo. O outro elemento é o aprendizado. É o que a gente desenvolve a partir das relações. E o terceiro elemento é a subjetividade. É como cada um de nós reagiu individualmente àquelas realidades. Se todo mundo aqui passar pela mesma experiência social, cada um vai reagir de um jeito. Vocês concordam comigo? Se todo mundo aqui tirar o pai da vida de todo mundo, a gente não vai reagir do mesmo jeito. Então, é o máximo que eu posso chegar. O ser humano, ele é um resultado intrincado, complexo, subjetivo, único da interação entre elementos biológicos, elementos de aprendizado e elementos subjetivos, que chegam até esse momento. E essa pessoa precisa lidar com isso. Tá? Agora, eu falei que eu ia terminar 3 vezes, né? Mas, tem um outro elemento. A Bíblia não tem essa resposta.
A Bíblia não tem uma teoria psicológica, social, antropológica sobre a origem de assexualidade, bissexualidade, homossexualidade. A Bíblia não tem. A Bíblia só tem uma explicação teológica. E às vezes a gente não quer a explicação teológica, a gente quer a explicação psicológica. Só que a explicação psicológica não é da Bíblia. Eu não posso tratar a explicação psicológica, mesmo que ela faça sentido, como se fosse um versículo. Eu não posso fazer isso. Então a Bíblia explica que Deus criou e o homem caiu. E aquilo que aponta para aquilo que não é a vontade de Deus, na Bíblia é fruto da queda. A sexualidade é fruto da queda? Eu não sei. Porque a sexualidade não te obriga, não te leva a pecar. Não necessariamente leva a pecar. A sexualidade, eu não sinto nada, eu estou em pecado? Não. Agora, aconteceu alguma coisa, tem uma história aí por trás, entende? Aí vai ter que olhar para esses elementos da criação, elementos biológicos, elementos subjetivos para chegar à conclusão o que está acontecendo. Nossa, que resposta longa. Mas se você está confuso, então você está entendendo. Estou brincando. Então, amém, irmãos. Isso Deus é bem abençoe. reconfortante, é bem reconfortante saber. Tu vai fazer outra pergunta? Mais uma. Mas, vamos lá. Vocês estão me enganando, hein? Esse aqui que é o líder, nunca acreditei. Pode fazer, irmão, vai lá. Aproveitando o gancho, é exatamente focado nos filhos essa pergunta daí. Existe algum conselho interessante ser dado para aqueles que estão nesse momento na idade escolar, que estão nesse ambiente, onde as perguntas são feitas confundindo atração e identidade, seja por colegas, seja por professores, de como responder essa pergunta? Por exemplo, você mostrou ali o caso da sua filha ali, que se encontrou numa realidade onde isso foi expressado. Como crianças e adolescentes que estão agora na escola, que estão lidando com essas perguntas, podem responder a ela? Por exemplo, alguém chega e fala, quem é você, o que você é? O que seria uma resposta nessa visão do Evangelho que pode ser dada nessa pergunta? Cara, é difícil responder isso, porque eu tendo a falar o seguinte: primeiro, você não é obrigado a dar relatório sexual para ninguém. Então, esse é o primeiro elemento. E às vezes o adolescente, ele se acha meio obrigado. Porque se ele não falar, ele não vai ser aceito, ele vai ser criticado, vão desconfiar. E aí eu entendo a dificuldade, né? Você ter de prestar um relatório, né? E aí a pessoa não quer mentir, e de repente ela tem atração bissexual, ela não quer falar isso porque ela não entende que aquilo é identidade, mas ninguém vai entender isso. Dificilmente a pessoa vai entender esse discurso, é muito difícil. Eu vou explicar a relação entre afeto, identidade e prática, e a pessoa vai, tá, dificilmente. Então, assim, eu diria que no que for possível, não fique dando relatório para ninguém. Você não precisa entrar nesse nível de conversa. Por que você é obrigado a entrar? Porque eu acho que é o mais saudável. Se por acaso aconteceu, tome cuidado para que você não seja tão pressionada pelo grupo a ponto de você, aderir a certas práticas, a nomenclaturas. Olha, eu entendo a dificuldade. E por último, vocês que são adolescentes, gente, eu sei que vocês olham certas coisas e acham assim, nossa, mas isso aqui faz sentido. Cuidado, seja mais crítico, tá? Porque o movimento LGBT, ele trabalha o senso de identidade, ele trabalha o senso de pertencimento, porque você entra para uma família, né, uma comunidade, e ele trabalha o senso de causa, que é a ideia de mudar o mundo. Então, o adolescente é muito seduzido pela ideia de, nossa, é a revolução do amor. Então, é um mundo melhor de aceitação, diversidade, amor. Como é que isso está errado? Olha o raciocínio, né? Então, ele vê lá amor, diversidade, não preconceito. Pode ver, todo mundo fala assim, no Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Isso funciona para o adolescente, porque ele fala, cara, eu não quero que transexuais sejam mortos. Aí ele chega na igreja e a pessoa fala assim, você tem de ser contra esse movimento. Ele não entende nada. Eu tenho que ser contra o movimento que está dizendo que não é para matar a gente.
o raciocínio não fecha. Porque o movimento lá de fora, ele é muito eficiente na maneira de persuadir. É amor, diversidade, fim da violência. Isso conquista, porque o adolescente quer mudar o mundo, ele quer mudar o mundo. Então, o que eu te diria? Entenda uma coisa, nada vai mudar o mundo de maneira realmente definitiva, a não ser o Evangelho. Então, todos os movimentos, por mais que você ache que seja bem intencionado, muitos deles não são, mas por mais que você ache que tem alguma coisa lá que presta, entenda uma coisa, nunca você pode amar mais um movimento X, social, político, do que o Evangelho, porque senão você está dizendo que o homem pode salvar a si mesmo. O homem não vai salvar a si mesmo. O problema do coração só pode ser resolvido pelo Evangelho. Então, cuidado com você se apaixona por causas. Às vezes elas estão escondendo outras coisas, embora elas possam ser legítimas. Ninguém aqui é a favor de morte transexual. Não deve ser a favor e a maioria aqui não é a favor. E você não precisa aderir a um movimento para ser contra a morte de transexuais. Então, cuidado com essa relação que você tem com as causas, tá? Para isso não crescer no seu coração mais do que o próprio Evangelho, é o que eu diria. Amém, irmãos? Eu vejo vocês lá no Help, tá? Está lá no link da bio, nos stories. Se você me mandar um direct com a palavra help, em inglês mesmo, H-E-L-P, help, você recebe o link no seu próprio direct. Eu fazendo aqui o marketing, né? O vendedor. Né? Falei mal dos vendedores, não estou nem aí. Então você vai lá que é o lote promocional, tá vendo? Ó. Obrigado, gente, pela oportunidade. Deus abençoe, foi um prazer.